Nossa Senhora é importante para você, Marcos? Com certeza. Por quê? Com certeza. É minha mãe, nossa mãe, intercede por mim a todo instante, intercede pela minha família e me mostra o que eu devo fazer, né? Fazer o que ele me disser. E é uma frase tão pequenininha, mas que resume todo o Evangelho. É só ouvir Jesus, é só ouvir meu filho, né, e segui-lo. Uhum. E João, o que te encanta em Nossa Senhora? Bem, são muitas coisas, né? A própria pessoa que ela foi, assim, eu posso falar para o senhor, Thiago, que eu sou bem fraco para falar de Nossa Senhora. Bem fraco? Quer dizer, esse tema mexe contigo, né? Sim, sim, de diversas formas, porque, assim, o amor que ela tem por Deus, né? O amor que ela teve pelo filho dela e a sua humildade, né? A cristandade que existe em Maria, né? A cristificação que Maria teve, né? É uma coisa, assim, impressionante, né? Como que ela amava a Deus. E isso, ela praticamente, a gente não ouve a voz dela nos evangelhos, mas os atos e as atitudes dela falam muito mais do que qualquer palavra que ela poderia citar dentro dos evangelhos, né? Não, isso é verdade. Isso é verdade, né? Isso nos impressiona como também nós podemos nos encontrar em Nossa Senhora. Num sentido, quando nós queremos buscar o próprio Deus, quando nós enfrentamos realidades da nossa vida, as atitudes dela, as situações pelas quais ela passou, obviamente trazem uma sabedoria para a nossa vida, uma fé para a nossa vida. Então, nós, se eu falo, podemos encontrar nela, é porque ela é o modelo como podemos e até devemos viver a nossa vida para a gente não se perder, ao contrário, para se encontrar. Porque a vida dela, se vamos pensar bem, não era nada fácil. Por mais que se poderia esperar, não, mas espera aí, mãe do Filho de Deus, então deve ser tudo perfeito, tudo lindo, porque se Deus é o dono de tudo, então como que ele não vai garantir o bom e o melhor para o filho A mãe dele dele? é uma rainha. E a mãe dele é a rainha, não é? E aí foi assim na vida de Nossa Senhora. Na verdade, a gente sorri agora, né? Sim. Sorri agora sabendo o que Maria representa para nós e o que realmente, o que o filho dela fez. Mas naquele momento, né, João, que ela disse sim, não foi com toda essa consciência não, né? Se nós formos ver, né, Maria, desde a Anunciação, quando ela diz o sim, hoje, talvez por nós lermos a Sagrada Escritura, conhecer a tradição, nós sabemos tudo o que aconteceu e quais são os resultados, né, que ocorreram após esse sim. No entanto, é necessário a gente compreender que Maria, ela não sabia de tudo, né? Tanto que a gente vai ver em diversos momentos, a gente pode perceber que no Evangelho ela vai citar que ela se espantou, que ela se surpreendeu com determinada atitude. Então, sim, se um ato de surpresa acontece com alguém que acontece alguma coisa que ela não estava esperando. Então, se ela não estava esperando, então significa que ela não sabia de tudo, né? Sim. Não, aqui é uma grande sabedoria, né? Porque muitas das vezes, perante o plano de Deus para a nossa vida, que às vezes nós também assumimos com toda a consciência, né? Seguindo, por exemplo, nossa vocação, nós corremos risco de pensar que este plano ele vai se realizar conforme a nossa cabeça. porque quando eu ouvi aquele convite, Deus me convidou, então eu tive certeza que, porque eu imaginei que vai ser assim, então vai acontecer daquele jeito. Como se fosse pensando que Deus sabe o que eu estou precisando, o que eu quero viver, o que eu não quero viver. Então, quando Ele me convidou, sabendo os meus desejos, então com certeza Ele vai fazer tudo conforme a minha vontade, tudo conforme o meu desejo, né? E sabemos que não é bem assim, né? A gente disse, é como se a gente tivesse dito sim
a um caminho cheio de rosas, né? Um caminho ao mar de rosas. Não, porque é este que nós queremos para nós. É isso que a gente quer. Então a gente Sim. acha que esse sim só vai dar coisa boa. Só são bênçãos conforme a nossa ótica de conceber as bênçãos, né? Basta ver, por exemplo, como que acontece na vida matrimonial. Trazendo essa experiência, né? Aquele encanto um pelo outro, aquela beleza do amor ainda nos primeiros momentos, primeiros anos, meses, anos de vida. É tudo maravilhoso, tudo encantador, romântico, envolvente. E quando vem um desafio? E quando vem a dificuldade? Os obstáculos, né? E aí? É aí que é a hora da verdade, né? É hora da verdade, mas tantos pensam, então agora o amor acabou, agora acabou tudo que poderia se viver junto, porque neste desafio, nesta dificuldade, não tem nenhum sentido de continuar. Aí que se pensa, vamos separar, porque isso é melhor, né? Então as pessoas não permitem para si mesmas, não permitem se viver o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, eu acredito, podemos experimentar principalmente nos momentos do desafio. No momento da facilidade, claro, muito fácil também amar. é verdadeiro amor. Não que ele é fácil, mas ainda nós não conhecemos o pleno rosto e pleno poder deste amor. Só nos desafios. E aí, na vida de Nossa Senhora não era assim? Eu creio que sim, porque, na verdade, o senhor falou muito bacana, o exemplo que o senhor deu do matrimônio, né, que nós damos um sim, um para o outro, e esse sim, ele é perpétuo, né? Ele é até que a morte nos separe. Nossa Senhora, quando deu o sim para um anjo, esse sim ele também vai ser duradouro durante toda a história, né? Porque, como a gente falou, que ela não sabia de tudo. Então, quando o anjo, do mesmo jeito, né? Quando o anjo anuncia, ela fala grandes coisas do filho, do ente que nascerá de ti, né? Que ele vai ser grande, fala do seu reino, Filho fala do grandes Altíssimo. coisas, né? Depois, ela vai ao templo e também é dito grandes coisas para ela a respeito do filho dela. E aí, só que, na verdade, a história, quando ela começa a se materializar, ela vai acontecendo de uma forma diferente, né? Logo, ela vai ter o filho dela, ela está indo migrar e ela vai ter o filho dela numa estrebaria, num curral, né? Vamos falar assim, um lugar mal cheiroso, né? Logo depois ela vai precisar fugir para o Egito, né? Sabe-se lá como que ela fez essa viagem, né? E fica fora da sua terra. Depois ela vai perder o menino. No templo? Exatamente. Daí quem é pai pensa assim, quem é pai e quem é mãe principalmente, né? Você perdeu o seu filho. 3 dias. Como é que você vai se comportar? Uma hora já, né? já é complicado. Será que Nossa Senhora, durante esses 3 dias, ela conseguiu dormir? Ela conseguiu comer? Ela conseguiu passar bem? E aí, o que é mais impressionante, quando ela encontra o filho, que sumiu há 3 dias, o filho dela vai falar assim, você não sabe que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Eu fico pensando assim, qual a mãe que teria uma resposta, né? Que resposta uma mãe daria para o seu filho que falasse isso para ela, né? E Nossa Senhora, o Evangelho vai nos contar que ela simplesmente guardou todas as coisas no seu coração. Né? Sim. Ela acreditava, né, que tudo isso estava acontecendo porque precisava acontecer, porque precisava ser assim, porque existia o plano de Deus em tudo isso, por mais que humanamente isso não tinha nenhum sentido, talvez era até contrário de qualquer sentido, né? Filho de Deus nasce no meio dos animais, que qualquer pessoa, até pobre daquela época, talvez até poderia oferecer uma situação melhor. E aqui, Filho de Deus nasce nessa situação, né? E não terminou nisso, né? ainda não terminou. Estava só começando, né? Exatamente, só estava começando essa história de Jesus, porque depois vem o quê? Depois quando começa já a vida ativa, o que ela sim, vem? aí quantas vezes que, por exemplo, as próprias perseguições que Jesus sofria, quantas vezes não devem ter ido na casa de Maria, né? Isso tem alguns relatos que a gente pode ver, que falaram, Maria, estão querendo matar teu filho. E o quanto que a mãe, né, sabendo de todas essas coisas, ela não sofreu, né? Com todas essas coisas. E teve confiança plena, apesar desse sofrimento todo, né? Como deve ter sido, né? Sim. E é isso que
que o cristianismo, que Deus nos pede. Que Deus nos pede, né? Sim, Que sim, sejamos, que tenhamos confiança mesmo nos momentos de tribulações. sim, sim. E no final, Não é fácil, né? E no final, quando Jesus estava na cruz? Então, esse aí que acho que é o momento mais intenso, é onde a confirmação desse sim que ela deu lá vai fazer todo sentido, né? Sim, sim. Porque Maria, para mim, ela manteve o sim exatamente até esse último momento. E esse último momento, Ela estava como? de pé. De pé. Ela estava de pé, né? Acho assim, não pode se dizer que esse foi o momento mais importante, mas esse é o momento, acho que, para mim, mais impactante. Sim. Mas De também maior desafio para ela. Né? um momento de maior confiança em Deus. Porque, podemos dizer, naquele momento, quando ela disse sim perante aquilo que anjo disse, até que era claro, Era possível, era difícil já dizer que sim, porque era um sim para o desconhecido, mas também para aquilo que o anjo estava anunciando. Podia estar acreditando exatamente nessa ilusão que o senhor falou, né? Que ela poderia ter criado uma ilusão na cabeça dela sobre como seria ser a mãe de Jesus, sim. né? Então ela disse para a promessa, aquilo que o anjo disse, o que acontecerá com Cristo, tudo mais, quem ele é, quem ele será, o que ele vai causar, todas as coisas muito importantes. E ela disse sim, eis-me aqui a serva do Senhor. Agora dizer, repetir, confirmar esse sim debaixo da cruz, Pois é, né? Foi era um momento... muito, muito difícil, mas também um momento no qual ela apenas, também podemos dizer, confirmou aquele sim que com certeza deu várias vezes durante a vida dela. Mas aí, Deus enganou ela, então, avisando lá no início A confiança tantas dela não coisas. deu em nada, será? Não teve estou falando resposta, aquela promessa, né? Ele vai ser grande, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, ele vai trazer a salvação, tudo mais. E ela agora olhando ele na cruz. E Naquele depois tudo momento isso. ali, ela poderia se sentir totalmente enganada, né? Por quê? Porque Jesus estava sendo crucificado, que era a pior morte que alguém poderia morrer, né? E ainda colocado entre dois ladrões, né? Aquele que era colocado entre dois ladrões era que seria como se fosse o chefe, né, dos ladrões, o chefe da quadrilha, né? Sim. Então Maria ali, ela poderia falar assim, poxa, Senhor, então foi para tudo isso que eu passei, para tudo isso que eu vivi, para o Senhor me trazer até aqui, para essa história acabar dessa forma? Sim. E se vamos olhar naquele momento da anunciação, Jesus não falava sobre esses momentos, Deus não falava através de um anjo sobre esses momentos difíceis. Por quê? Eu acho que aqui temos que também procurar para compreender que os desafios, tristezas, sofrimentos desta vida fazem parte desta vida. Mas não é para a gente viver isso. É para a gente viver o que é bom, o que é correto, o que é lindo, o que é encantador, o que tem um verdadeiro valor. Uhum. Porque tantas vezes a beleza da nossa vida se perde porque a gente foca demais naquilo que é deste mundo, feio, doente, faltando alguma coisa, imperfeito. E esta história de Nossa Senhora nos ensina que vale a pena olhar naquilo que é lindo, que é correto, que é bom, porque por mais que ela viu o filho dela crucificado, nenhuma dessas coisas maravilhosas que o anjo anunciava não parou de existir. Ao contrário, tomou plena existência, assim podemos dizer, né? Tornou-se uma realidade, pleno significado, exatamente, né? Então que nós possamos realmente assim também aprender neste tempo ainda de pós-pandemia. Podemos refletir quantas vezes deste tempo se destacava a morte e pessoas começaram a acreditar muito mais na morte do que na vida. E olha o que causou, quantas pessoas adoecidas por causa disso. Então, a exemplo de Nossa Senhora é este, né? Por mais que na tua vida não é fácil, tem muitas dificuldades, viva isso
mas não prestando atenção nessas coisas. Presta atenção naquilo que é bonito, que é lindo, aquele lado lindo do seu amor, tua convivência com Deus, família. Né? Corre para Deus e vive aquilo que é realidade, que Ele torna presente, com a graça dEle, e que isso traz a beleza da vida. Então, que todos nós possamos encontrar em Nossa Senhora esse exemplo lindo, como confiar em próprio Deus, sem saber, na verdade, a que Ele nos convida, mas confiando que vai ser tudo isso muito bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.